Então, vamos continuar aqui os vídeos dos filhos da serpente, né? Falando dos livros marianos, falando que a igreja... Por que a igreja não condena esses livros? Já mostrei no outro vídeo por que a igreja não condena. Porque são livros que te levam, te aponta a adorar a Deus. São livros que você vai ter uma verdadeira devoção à Virgem Maria para chegar, para ter uma adoração sublime ao seu filho. Simples. Você não pode excluir a Virgem Maria. Se você for ali e ver ali na manjedoura, quem está ali? A Virgem Maria. Na cruz, a Virgem Maria. Não tem como, cara. Não tem como. Certo? É simples, pô. Só quem vai desprezar a Virgem Maria são os filhos da serpente, cara. Eu não vou seguir todo esse vídeo aqui, que eu já fiz o respaldo amplo aqui para você entender todo o vídeo desse doutor aqui. Deve ser honrado de forma excessiva. Quem deve ser honrado é nosso mestre, falando de Jesus. Condenando a culto a Maria naquela época. Por quê? Porque tinha uma seita lá naquela época, eu nem lembro agora o nome da seita. Os coleridianos, foi o que eu até falei agora no... Isso, Então, os coleridianos. Essa seita prestava culto de adoração à Virgem Maria. E Santo Epifânio combateu essa heresia. Quem são essas seitas? São vocês. Vocês ressuscitam as heresias das seitas antigas para dizer que nós católicos adoramos Maria. Olha só a diferença. E eles estavam prestando oferendas a Maria. Oferecendo bolo. Coisa que qualquer católico hoje em dia faz sem problema. Na verdade, eles fazem bem pior do que isso. Imagina se Epifânio vivesse nos dias de hoje e visse que... Não, nós católicos faz um bolo aqui, leva lá e coloca os pés da imagem da Virgem Maria. Aonde você viu isso? Você presta atenção. Eles colocam coisa para enganar o povinho deles ali, os S400 por falta de conhecimento? Não. O que era oferecido, que Santo Epifânio está falando aí para a Virgem Maria? Aqui, ó. Pela seita daquela época, ó. Santo Epifânio de Salamina, século 403, não condenou a veneração a Maria, mas sim a sua adoração, culto de idolatria por um grupo conhecido como coridianos. No seu escrito, Panarim Epifânio afirmou que Maria deve ser honrada, mas a adoração pertence apenas a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, combatendo heresia de adorá-la. Detalhes sobre a posição de Santo Epifânio. Coordenação. Ele retulou a adoração a Maria como uma heresia absurda e ridícula a seguidora do grupo colidianos na Tássia e Arábia, oferecendo bolo à Virgem Maria, virgem como divindade. Olha só. Dá um zoom aí, ó. Então, nós está oferecendo o bolo ou fazendo sacrifício. Maria, a senhora é uma divindade. Maria, a senhora é uma deusa. Maria, a senhora é a que nos salva. Aonde, cara? Você tá vendo que o argumento dele ele não prova nada? Esse é o historiador protestante. O protestante que refuta qualquer católico. Será mesmo? Católicos de hoje fazem 1000 vezes pior do que aquela seita lá que ele condenou na época dele. Né? Com esse argumento de que não pode prestar. Porque a gente não presta um culto de adoração à Virgem Maria. A gente não fazendo sacrifício, a gente não fazendo ritual. Quanta honraria foi. Inclusive, eu argumentei nesse vídeo, que ele respondeu mais depois, que se for assim, então não tem problema adorar. Né? Já que qualquer outro... Me prova de Bíblia que nós, ou da tradição que nós adoramos a Virgem Maria, me prova que a igreja está ensinando que se deve adorar Maria, como você fez um vídeo adulterando o catecismo. Parece ter pouco, né? Porque tudo que ele diz o seguinte, tudo aquilo que a gente faz para Maria, a gente automaticamente é transferido de Maria para Jesus. Como se Jesus quisesse isso para Maria. Tipo, pede a mãe que o filho atende. A Maria é como se fosse um intermediário entre nós. João 2, a mãe pediu, o filho atendeu.
Apocalipse 3, 12, 1, ela está na glória, revestida de sol. Ah, não pode ser Maria, porque o texto fala que está sentindo dor de parto. Por que está sentindo dor de parto? Porque a igreja está sendo perseguida. Maria teve um parto sem dor. Só você pesquisar um pouco na história da tradição da igreja e fala dos pais da igreja. Jesus. Então, se for assim, então a gente poderia adorar Maria também, já que essa adoração é transferida para Cristo. Não. Por que então a adoração? Por isso que tem latria somente a Deus e perdolia a Virgem Maria. Por que Maria não pode ser adorada, o culto de latria? Porque Maria não é uma deusa. É uma serva. Passe-me segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Como ela diz na Bíblia, né? Problema, mas o máximo da honra possível não é problema. Como se a adoração já não fosse o máximo da honra possível. Né? Por que a honra máxima à Virgem Maria e a São José? São José porque foi o protetor do seu próprio Salvador. Por que a honra máxima à Virgem Maria? Porque ela é a mãe do Verbo, cara. Eu pudesse honrar minha mãe de todas as maneiras, eu honrava. Esses caras não têm mãe, cara. De contradições que não tem fim. Então, na prática, acaba justificando todo tipo de idolatria. Eles acham que a idolatria é só uma questão teórica. Um versículo bíblico, nada de escritura, porque a reforma protestante é a escritura. As falas dos pais da igreja já é fácil refutar. Com a visão do magistério, claro. Não a minha visão, minha interpretação, não. Sim, ele pode fazer para Maria tudo aquilo que o pagão faz para os ídolos deles. Aí você pode rezar para Maria, pode se prostrar para Maria, fazer imagem de Maria, posição para Maria. Josué 7,6 ele postou diante da imagem. Êxodo 18,7 o Moisés prostou diante de seu sogro Jetro e beijou. Os filhos do profeta prostou segundo Reis 2,15 sobre o profeta Elias. Eliseu, né? Eliseu. Tá difícil. O profeta Natan, em 1 Reis 1,22, prostou diante do rei Davi. Tá difícil, hein, Lucas? E essas manifestações, gente, não é coisa que você vê assim, uma vez na vida tá na mão. Que Pedro não era Deus. Sabe que Cornélio achava que Pedro era o próprio criador de tudo? Claro que não. Sendo que se fosse assim... Vamos ver agora os versículos bíblicos. Então, João nunca teria sido repreendido por ter adorado o anjo, porque óbvio que João sabia a diferença entre anjo e Deus. Ele sabia que anjo, é criatura e não é Deus. E mesmo assim, ele foi repreendido por idolatria. Cornélio... Não, se o João, discípulo amado, prostrar diante do anjo para venerar, o texto diz que ele prostou para adorar o anjo. Foi repreendido. Se você prostrar diante da Virgem Maria para venerar a Virgem Maria, como o profeta Natan prostrou diante do rei Davi, não é adoração. Mas se você prostrar diante da Virgem Maria, como o Cornélio prostrou diante de Pedro, como o João prostrou diante do anjo, aí sim você vai repreendido e a igreja condena isso. E Santo Epifânio vai condenar também. Diante de Pedro diz, levante-se que eu sou homem como você, adora somente a Deus. Quando ele diz isso, será que Cornélio não sabia que Pedro não era Deus? Será que Cornélio achava que Pedro era o próprio criador de tudo? Claro que não, ele sabia que Pedro era uma criatura humana. Mesmo assim, ele foi condenado por idolatria. Então é óbvio na Bíblia que você ser idólatra não é apenas você considerar que a pessoa, no caso, que você está prestando culto, seja Deus. Não é apenas uma questão teórica, uma questão mental. É também uma questão prática. Que nem, para terminar agora, né? Que agora eu estou dando uma de gaião aqui, estou descontando tudo aquilo que eu não falei na live até agora. Mas, como você, eu sempre faço uma analogia, como, por exemplo, você é marido, lá tem a sua mulher. Aí você vai lá e trai ela. Chega a ser ridículo os vídeos desse cara. Vamos ver aqui realmente, ó. Você pega em Apocalipse. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para mim já tá amplo. Apocalipse 19. ó. Olha só, para a gente entender o quê? Prostei-me a seus pés para adorá-lo. Olha só, o texto já deixa bem claro. Ó. O discípulo amado, ele prostou diante do anjo, não para venerar, prostou para adorar o anjo. Isso que a Bíblia proíbe, Êxodo 20, versículo 3. Se ele prostra aqui, como uma veneração, como Josué prostrou diante do anjo, lá se você for ler o livro de Josué,
e José 7 vezes prostrou diante da Arca da Aliança, não é repreendido. Mas ele me diz, não faça isso, eu sou um servo. Prostrou diante de um servo para adorar. Como Cornélio prostrou diante de Pedro para adorar. Pedro é servo. Nabucodonosor prostrou diante de Daniel. E aí, meu preto? Ruth prostrou diante de Bozo. Ruth 2:10. Os filhos do profeta prostrou diante de Eliseu. Por quê? Não para adorar. Como respeito. Se você prostra diante da imagem de Nossa Senhora, como respeito, como a mãe de Deus, porque Hebreus 3, lembrar de vossos guias que encerraram a carreira, como vamos lembrar através desse guia, através das imagens de via sacra? Como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus, adorar a Deus, porque o Espírito profético não é outro que o testemunho. E ainda ele adorou de novo aqui, ó. Apocalipse, acho que é 22:8, ó. De novo, ó. Fui eu, João, que vi e ouviu essas coisas. Depois de as teres visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou um servo. Como tu e teus irmãos, os profetas e aqueles que guardam as palavras desse livro, postam-se diante de Deus, que apostou para adorar. E Atos 10, é só, 25. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu e recebeu-o e prostou-se a seus pés para adorá-lo. Olha só, a diferença em 1 Reis, ou se você preferir aqui também, ó, 2 Samuel 24, ó, 19, Davi subiu a palavra do Senhor, de Gade, intérprete da ordem do Senhor, servo, certo? Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar-se dele o rei, com a sua comitiva, adiantou-se e prostou-se por terra diante do rei, ó, dizendo, por que vens, ó meu rei, meu senhor, a casa de seu servo? Ó, prostou. Casa de seu servo, para comprar a tua eira, disse Davi, e aqui construí um altar ao Senhor, a fim de que o flagelo cesse de devorar o povo. 1 Reis 1:22. Falava ela ainda ao rei, quando se apresentou o profeta Natan, disse-lhe ao rei, aí está o profeta, ele entrou, prostou-se com o rosto por terra, dizendo, o rei. Então, quando você entra na igreja católica, ou herege, você se prostra diante da imagem de Nossa Senhora, você está fazendo igual o profeta. A sua intenção não é adorar a imagem, a sua intenção é adorar o verbo. Salmo 95, adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. E a Deus, Isaías 42, não divide sua glória com ninguém. De ser Deus, não. Como os santos participam dessa glória? Servindo. Dando testemunho. Então, quando você vai ler o livro de Glória de Maria, ou Santo Afonso, a verdadeira devoção, tal, etc., simplesmente, cara, você vai aprender a dar um culto de honra devido à Virgem Maria. E o foco é Cristo. O foco é o verbo, que é Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, e seu ser, e meu nome, a ninguém cederei a minha glória, nem a ídolo, nem da minha honra. Olha só. Olha como os santos ele participa da glória. Aqui, ó, Apocalipse 7, 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e serve de noite o seu tempo. Aquele que está sentado no trono os abrirá em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o calor algum.
Abraçará. Eles participam dessa glória servindo. Eles participam dessa glória adorando a Deus. Eles participam dessa glória servindo a Deus. Adorando o verdadeiro Deus. O próprio Espírito Santo, Lucas 1:41 em diante, dá um culto de honra à Virgem Maria. Então, simples. Gesto não é adoração. Adoração é um sentimento. Ali que nós estamos fazendo ali, esse vídeo é gesto. Honra. Simples. Porque o católico, ele não ora para o santo, ele ora com o santo. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.